Bom dia, pessoal. Sou o Paulo Faria. Vou falar sobre Swift no servidor com o Zilla. Então, o meu background eu sou engenheiro da computação, formado pela PUC. Na real, entrei na faculdade em 2004, larguei, fiz um monte de outras coisas. Em 2003, eu resolvi voltar. E o que me incentivou a voltar foi o mercado mobile, né? Começou a crescer bastante naquela época, né? Um pouquinho antes. E daí comecei a trabalhar com desenvolvimento para iOS, participei do BPID, um programa da Apple mesmo, e isso acabou me levando ao Swift, e comecei a desenvolver o Zilla em 2015, na WWDC, que é o maior evento da Apple, onde eles anunciam iPhones, e é um evento para desenvolvedores, então tem bastante novidade. E naquela época, eles anunciaram que a linguagem deles, o Swift, se tornaria open source e que rodaria no Linux, né? A minha reação foi essa, que eu já estava apaixonado pela linguagem, uma linguagem muito boa. Daí eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Daí eu resolvi fazer um framework web, né, um conjunto de bibliotecas para o servidor. Então, lá em 2015, em junho, eu comecei o projeto. Em julho, eu já tinha um alpha funcionando legal, com funcionalidades básicas. Em agosto já tinha praticamente tudo que está rolando hoje, só que num monolito, né? Aliás, hoje em dia tem bastante coisa, mas do básico, assim, você tem uma aplicação web, lá em agosto já estava funcionando. Em setembro, eu criei o Venice. E daí essa parte eu vou ter que aprofundar um pouco mais, porque lá em agosto já estava tudo funcionando, mas eu utilizei a biblioteca de concorrência chamada libdispatch, que é a Grand Central Dispatch, né, o nome dela mais utilizado, que é uma biblioteca de concorrência da Apple. E ela funciona baseada em thread pools. Você tem uma thread pools, então cada chamada que você vai fazer, precisa fazer uma leitura de disco ou de rede, ela pega alguma thread dessa pool e manda teu trabalho para lá e te retorna o resultado num callback, né? E eu já tinha experiência com Node.js naquela época, e uma coisa que me incomodava muito no Node era o callback hell. E eu comecei a pesquisar como que eu posso resolver isso, né, de uma forma mais elegante. E daí eu encontrei um artigo do TJ Holloway-Chuck, que é o criador do Express, que é o framework do Node.js. E o título do artigo era assim, Callbacks versus Coroutines. E nesse artigo ele explicava como o callback é uma coisa muito ruim para o seu código, para a expressividade do seu código, porque você tem que ficar lidando com callbacks e o gerenciamento de erros é muito pior, né? Daí inventaram as futures e as promises para lidar com isso, mas no fundo o problema não some, né? Você só está mascarando o problema. E daí ele fala sobre as coroutines, como você tem uma coroutine que é um contexto de execução onde você faz a troca de contexto de forma cooperativa. Você tem uma chamada que vai bloquear a rede, uma chamada de rede que vai bloquear porque aquele recurso não está disponível, por exemplo. Então, você troca de contexto e uma outra coroutine vai rodar. Então, o seu código fica síncrono, de uma forma, você lê o seu código de forma síncrona, mas por baixo dos panos ele ainda é concorrente. Então, ele não fica perdendo tempo, não faz uma chamada que vai bloquear e seu processo fica lá fazendo nada, entendeu? E, a partir disso, ele utilizou um recurso do ECMA6, né, do S6, ECMAScript 6, que é os generators, para poder criar essas coroutines, né, no JavaScript. Daí ele criou um framework chamado Koa.js, baseado nisso, mas não demorou muito tempo, ele abandonou completamente o Node.js e começou a focar no Go, porque o Go tem esse modelo de concorrência nativo, né, na linguagem. Então, tem várias outras vantagens, pelo qual ele também colocou um artigo explicando por que ele saiu do JavaScript e foi para o Go, né. Então, eu comecei a pesquisar sobre coroutines e como eu poderia implementar elas em Swift. Nessa época, também eu fui ver os benchmarks. Tem um site, esqueci o nome agora, que mostra benchmarks de frameworks web. E o que estava melhor no ranking assim, de velocidade era um framework brasileiro, chamado Luan. E ele é escrito em C, e também utilizava o mesmo conceito de coroutine, o que reforçou mais ainda, né, essa minha curiosidade. Então, fui pesquisar e acabei encontrando o libmil, que é uma biblioteca em C, que implementa o modelo de concorrência do Go em C. Então, eu falei, putz, perfeito, é justamente isso que eu quero, sabe? O Swift é uma linguagem muito legal, porque ela conversa com C sem nenhuma barreira. Você pode chamar código C, você só precisa importar o código, chama código C. Então, eu fiz um wrapper em Swift dessa biblioteca em C,
que é lib1000, e chamei ele de Venice. Então, em setembro, eu fiz toda essa pesquisa, desenvolvi e lancei esse projeto. E em outubro, ela já saiu nas newsletters mais famosas do mundo do desenvolvimento da Apple, né, que é a iOS Dev Weekly, que começou do iOS, né, e naquela época, hoje em dia, o desenvolvedor Mac mesmo não está sempre ligado nas coisas do iOS também. Então, a iOS Dev Weekly é a maior newsletter do ecossistema da Apple, né? Então, saindo nessas newsletters, foi bem legal. Em poucas semanas já tinha 1000 estrelas. Então, em novembro, foi criada uma comunidade, o pessoal começou a falar, a ir atrás, né? Tipo, pô, cara, eu quero ajudar também, quero contribuir nesse projeto. Daí eu criei o Slack, né, por pedido deles, e começou a entrar um monte de gente. E a gente já tinha bastante coisa nessa época, mas tudo isso rodando só em macOS, porque não tinha sido lançado ainda o compilador para Linux do Swift. Em dezembro, no dia 2, foi lançado, finalmente se tornou open source, a linguagem, com compilador e tudo mais, para o Linux. E 2 dias depois, a gente já tinha tudo que a gente estava rodando no macOS em Linux, porque a gente conseguiu desenvolver tudo de uma forma bem modular, então se encaixou muito bem com o Swift Package Manager, que eles também lançaram, né? Seria tipo o NPM, só que seria o SPM, né, para o Swift. E lá em março, depois desse tempo inteiro, todo mundo começou a sair muito framework web. Kitura, que é o da IBM, Vapor, Perfect, saiu vários. E já anotando um problema de outros ecossistemas, que é a falta de compartilhamento de código, né? Geralmente, cada projeto só funciona com a sua arquitetura e nada se conversa, é muito difícil. A gente resolveu criar o OpenSwift, que é uma organização que tem vários, como seriam interfaces em Java ou C++, seriam protocolos em Swift, ou seja, não é a especificação de uma API para ser implementada para os outros frameworks. Só que com essa especificação da API, a gente podia compartilhar código. Então, se eu tenho um middleware escrito baseado no OpenSwift, eu posso compartilhar ele com qualquer framework que também é compliant com o OpenSwift. Então, com isso, fica muito melhor para o ecossistema, porque as bibliotecas podem compartilhar código. E daí aconteceu uma coisa muito legal, 1 ano depois que eu comecei a desenvolver, em junho, eu fui convidado pela Apple para participar da WWDC, que foi onde tudo começou. Então, 1 ano depois eu estava lá, em São Francisco, nesse evento, para representar a comunidade open source do Swift, né? Foi uma experiência muito legal, porque eu pude compartilhar esse corner, né, que tinham vários corners com vários tópicos. O meu era o open source, Swift open source. E eu tive a oportunidade de dividir o espaço com o Chris Lattner, que é o criador do Swift, e o Ted Kremenek, que é o manager do Swift também, do time da Apple. Então foi uma experiência muito, muito legal poder fazer isso. Agora, talvez que vocês estejam se perguntando mais, por que eu utilizaria Swift? O que tem de mais nessa linguagem? Swift é uma linguagem, a curva de aprendizado dela é bem suave, não é muito difícil você aprender. Se você sabe JavaScript ou C, Java, é uma linguagem que é só uma questão, uma sintaxe um pouquinho diferente, mas depois que você consegue entender essa diferença na sintaxe, tudo faz muito sentido. Ela é uma linguagem muito rápida. Chris Lattner, que é o criador do Swift, ele é o criador da LLVM, e do Clang também, que hoje em dia é um dos melhores compiladores para C, C++, e o legal do LLVM é que você pode ter diferentes backends e frontends, ou seja, você pode compilar uma linguagem independente da plataforma target dela. Então, o cara sabe muito sobre compiladores e criou uma linguagem muito rápida, né? Ela foi pensada nisso desde o início. Uma linguagem também segura, a tipagem dela é muito forte, as pessoas que estão acostumadas com linguagens dinâmicas podem ter um certo problema aqui, porque tudo tem um tipo, e você tem que pensar muito bem no tipo, mas isso para mim é uma vantagem, porque você traz todos os problemas que poderiam acontecer em runtime para compile time. Então, o teu código, quando compila, já tem mais chance de dar certo, de não ter erros, do que um código que não tem essas constraints, né, essas restrições. Então, se o teu código compila, ele já tem mais chance de ser um código bem sucedido, né? Ela é uma linguagem expressiva, isso é uma coisa que eu gosto muito nessa linguagem, que com pouco código você pode expressar muito bem o que você quer dizer, numa linguagem verbosa.
Então, com isso, você tem um código mais limpo e você foca só no que importa, que é só lógica de negócio, né? Esse will run anywhere, por enquanto, como o compilador é bem novo, ele funciona, a gente já compila para macOS, para Linux, para alguns sistemas embarcados, como, por exemplo, BeagleBone, Raspberry Pi, e ainda, assim, como a linguagem é open source, outros targets podem ser desenvolvidos facilmente. Alguém fez para Android, já compila para Android, só que o problema é que você não pode utilizar Swift no Android, porque você precisa do runtime, você precisa das bibliotecas, da API do Android para poder rodar esse código, né, fazer qualquer coisa útil, né? Então, mas logo em breve isso vai acontecer, e eu coloquei will run anywhere porque a linguagem foi desenhada de uma forma com que ela não tenha um memory footprint alto e também o binário não seja tão grande, para justamente você poder rodar em sistemas embarcados. Então, tudo nela, até o garbage collector dela, que na real não é igual de sweep como o do Java, ele é feito através de automatic reference counting, que você tem que escrever um pouco mais de código, mas o código fica bem mais rápido, muito mais previsível, você sabe quando aquela memória vai ser desalocada, não é um momento aleatório que para tudo, e daí passa o garbage collector limpando tudo, e tua aplicação, você não tem certeza de que seu código vai rodar naquele momento. Então, a linguagem foi bem pensada desde o início mesmo. Em questão do GitHub Stars, é a linguagem que tem mais estrelas, né? Uma linguagem bem popular, o pessoal está muito interessado em contribuir para ela. Tem 33 mil estrelas, Go, que é o segundo colocado, tem 19, e Rust, que é uma linguagem bem legal também, tem 17. Então, tem quase o dobro do terceiro colocado, né? Uma coisa bem legal. Isso aqui é um pouco do código do Swift. Vou explicar para vocês um pouco a base. Vocês já ouviram falar do AWS Lambda? Quem já ouviu falar? Então, a Lambda é um serviço da Amazon que você pode rodar. Você tem uma função, e você não precisa se importar com a infraestrutura do teu código, você só se importa com a sua lógica da tua aplicação. Você escreve o código e manda lá para a Amazon, e você não precisa ficar se preocupando com load balancing e nada disso, né? Tudo isso é gerenciado pela própria Amazon. Então, você foca só no seu código. E, infelizmente, por padrão, o Lambda não suporta muitas linguagens. Se não me engano, é JavaScript, não lembro as outras agora, Java, talvez, não lembro. Mas aí, um projeto bem legal do TJ Holowchuk, que é o cara que criou o Express, né, que eu tinha mencionado antes, ele largou no JavaScript, como eu falei, agora está no mundo Go, e ele gosta muito de Go, ele queria rodar Go na Lambda, né, no Lambda. Então, ele criou um projeto chamado Apex, que é um shim, né, é tipo um hack, basicamente, assim, para você rodar outras linguagens em cima da Lambda. E ele, obviamente, o que ele focou mais foi em Go, né, que é a linguagem que ele gosta. E daí, como eu gosto de Swift, eu falei, não, vou fazer implementar a runtime do Swift também no Apex. Daí eu acabei implementando, foi bem legal a experiência, e eu vou mostrar um pouco a comparação do Swift entre outras linguagens utilizando o Apex, né. O Apex funciona assim, você faz uma chamada mandando um JSON para ele, né, um evento que vai ser enviado no objeto em JSON, você faz alguma coisa com esse evento, esse JSON, né, essa input, né, na tua Lambda, e depois retorna o resultado. Então, nesse caso aqui, no nosso código, a gente tem um struct, a diferença de linguagens de alto nível, que tem muitas linguagens que é só class, você só tem classes, né? No Swift, não, você tem structs e classes. Os structs são tipos que utilizam a semântica por valor, né? Quando você vai passar esse tipo para uma função, ele manda uma referência para aquele tipo, mas quando você muta aquele valor, você cria uma cópia. Então, no contexto inicial, onde você passou esse struct para frente, não ocorre nenhuma mutação. Então, você tem a semântica de um valor. Você está somando, você tem uma variável x que ela é igual a y. E lá z, você modifica o valor dela, está no mesmo contexto, ela vai modificar esse valor, porque faz sentido. Mas no velho semantics, não. Quando você manda para frente, essa mutação não ocorre. E tem a reference semantics, que daí, no caso, seria as classes. Quando você manda uma classe para uma função para frente, se você mutar ela lá, ela vai refletir no contexto anterior onde você passou
esse tipo, né? Nesse caso, como a semântica do evento que estou recebendo é só um valor, né? Não tem nenhum comportamento, então faz sentido que a gente utilize um struct para isso, né? Em vez de usar uma class. Aquele mappable ali é um protocolo que seria o equivalente a uma interface em C++, por exemplo, que é só a especificação da API. Só que o legal do Swift é que é uma linguagem focada bastante em protocolo, tanto que eles inventaram um paradigma novo chamado Protocol Oriented Programming, em que você dá prioridade a herdar protocolos do que herdar de classes, nesse caso. Então, você pode ter, em vez de ter eles pensarem, como que a gente vai resolver o problema de herança múltipla, por exemplo, que tem que ser mais. Não, você pode utilizar, e é outra coisa, um struct não é uma classe, como que ele vai herdar de um pai? Não existe isso, né? O struct não tem uma classe pai. Então, a gente utiliza um protocolo. E o legal é que eles têm um conceito chamado de Protocol Extension, que você pode gerar a implementação de um protocolo por default. Então, quando eu coloco ele meu event, como eu declaro ele como mappable, o que esse código quer expressar? Que esse evento ele é mapeável. Eu posso mapear ele de qualquer outro tipo. Então, nesse caso, como a entrada vai ser um JSON, só com aquela linha eu consigo expressar que eu posso transformar esse meu JSON em um evento. Muito simples. O let é uma keyword da linguagem para expressar uma constante, né? Significa que aquele valor não pode ser mutável de jeito nenhum. Se você quiser um valor mutável, você põe var, senão ele põe let. E uma coisa que a gente sempre pensa, vai fazer qualquer código, gera um struct e põe let. Só muda ele para var ou para class se for necessário, entendeu? Fica bem mais tem uma performance muito melhor do teu código se ele for um struct, se ele for imutável, porque você tem muito menos coisa o compilador tem muito menos coisa para pensar na hora de fazer a otimização, né? A maioria das linguagens que tem o conceito de try-catch, você tem o try, e dentro do try você tem um bloco onde você vai ter várias funções que podem lançar algum erro, né? E embaixo você tem um catch, onde você vai capturar aquele erro. No Swift é diferente, em vez de ser try-catch, é do-catch, porque o try, eles modificaram a forma com que você usa a keyword try e você aplica ela na função que potencialmente pode lançar um erro. Então, com isso, você olhando o código, você consegue visualizar, essa função aqui pode lançar um erro. Então, isso o teu código fica muito mais expressivo, né? Você sabe qual função pode chamar um erro. E, nesse caso, essa função chamada lambda pode lançar o erro. Isso é uma coisa muito legal também, você pode usar até emojis como símbolos da tua linguagem, do teu código. Então, nesse caso, eu estou usando um lambda, né, o símbolo lambda, para especificar a minha função lambda. E essa função lambda pode lançar algum erro. Esse erro é como, sei lá, se qualquer erro interno, né, nesse loop que vai ficar rodando, essa aplicação, um processo vai ficar rodando direto, e cada vez que ele receber um JSON, ele vai chamar esse callback aqui. Então, isso aqui é a sintaxe para um callback. Geralmente, em JavaScript, você abre um parênteses, recebe, né, o seu parâmetro, que seria uma função, e fecha parênteses. No Swift, quando você só tem o último parâmetro da sua função é um callback, você não precisa desses parênteses, então o teu código fica bem mais limpo, entendeu? Essa função lambda vai receber um callback. A gente chama de callback in closure em Swift, né? Então, isso aqui é um trailing closure, a sintaxe de um trailing closure. E nesse closure, eu estou especificando dois parâmetros. Esse aqui está sendo ignorado porque a gente não está utilizando. Então, tem essa expressividade também. Como eu não vou utilizar ele aqui dentro do meu corpo, né, do closure, então eu posso só botar um underline para ignorar ele. E aqui eu estou especificando que o parâmetro que eu vou receber é do tipo evento que eu defini ali em cima. Essa, na verdade, é uma função genérica. Não sei se vocês já tiveram contato com Java, por exemplo, que tem generics. Isso significa que no meu closure eu posso especificar qualquer tipo que implemente o protocolo mappable como parâmetro do meu closure. Então, se eu quiser colocar qualquer outra coisa, desde que ela implemente o protocolo mappable, eu posso especificar aqui e eu vou receber esse valor. Então, tudo isso só para expressar o quê? Eu tenho um tipo evento, que eu vou receber um JSON. Dentro desse JSON vai ter que ser um objeto JSON com a chave message do tipo string. Quando eu receber isso, eu vou chamar esse callback. Senão, se eu mandar um JSON com message e o tipo dele for int, por exemplo, vai estourar um erro e ele vai acabar voltando e nem vai chamar esse callback. Então, no caso, chamou o callback, mandei tudo certinho.
Aqui eu vou pegar meu evento, dentro dele tem uma propriedade message, né, do tipo message, que é do tipo string, e daí eu estou chamando uma função uppercased, que vai me retornar uma string em caixa alta. E como esse closure só tem uma instrução, então eu não preciso colocar o return. Em Ruby também você pode fazer isso, né? A última instrução, você não precisa botar o return, o parâmetro já é retornado. Então, com isso, você tem uma sintaxe muito limpa, que expressa muito simplesmente o que você quer né, dizer com o seu código. Agora, só por comparação, esse aqui é o código em Go. Não dá nem para ver, né? Tão pequenininho que ficou. É a mesma coisa, é igualzinho a mesma coisa. Faz exatamente a mesma coisa. Aqui, a maior diferença que a gente pode ver é no tratamento de erro do Go, que geralmente as chamadas retornam uma tupla, né? Pode receber ou aquele valor ou um erro, daí você tem que ficar fazendo esses if maluco, e sabe, teu código não fica legível. Aqui é o exemplo em Java, clássico Java. Tem todas aquelas chatices do get message, set messages, eventos, inicializadores, tudo. Java poderia ser tão simples quanto isso, mas não sei porque eles gostam de escrever código boilerplate, né, e acaba se transformando nisso daí. Uma coisa interessante a se notar também é que eu deixei em rosa de propósito, para vocês notarem os tipos, a especificação dos tipos, está tudo em rosa. São tipos que estão sendo especificados, certo? Isso aqui é em JavaScript. JavaScript não tem nenhum rosa porque não tem nenhum tipo, entendeu? Não é uma linguagem fortemente tipada, né? Então, por mais que possa ser bem expressivo, se o JSON que eu enviar não tiver um message, vai lançar um erro, né? Vai lançar uma exceção. Se o evento for nulo, vai lançar uma exceção, vai lançar erro. Então, esse código aqui não está fazendo a mesma coisa que no do Swift, porque senão eu teria que botar um monte de if e um monte de checks, né, para verificar se o que eu estou recebendo realmente é o que eu estou esperando receber. Aqui, e outro problema aqui é um callback, né? O Node ele performa bastante, mas tem a questão do callback toda hora. Então, se eu tivesse que fazer qualquer outra coisa que tivesse algum I/O, né, eu teria que criar mais um callback, daí tratar em callback, ou então eu teria que usar promises, e etc, etc. Aqui está em Python, muito simples também o código, mas também tem o mesmo problema do tipo, e é bem mais lento, não tem callbacks, mas também é tudo bloqueante, né? Então, o teu código não performa tão bem. E daqui a comparação entre os dois, né? Uma comparação rápida, só para ver a expressividade da função é praticamente a mesma, sem callbacks, certo? E a diferença é que você tem um tipo lá, o rosinha, que é o tipo, você está especificando o tipo. Então, isso aqui, provavelmente teria que fazer um monte de if feio pra caramba aqui. Não, ali eu especifico exatamente o meu código, eu digo o que eu quero receber, e daí, se esse JSON que você recebeu se encaixa ou não no que eu defini lá em cima, vai ser feito pela própria função lambda lá dentro dela. Então, a gente não precisa tratar nada dentro do nosso código. Eu só especifico, eu quero um JSON que tenha message que é do tipo string, e quando receber essa mensagem, eu quero retornar ela em caixa alta. Então, o teu código fica bem mais expressivo, né? Aqui, falar um pouco sobre o panorama, o open source do Swift hoje. Nós temos o OpenSwift, que eu, como expliquei para vocês antes, né, aquela organização com a base, né, os protocolos. Nós temos a organização Zio, que lá vai ter várias bibliotecas de base que podem ser utilizadas para desenvolvimento no servidor, só que todas elas são agnósticas no ponto de vista de concorrência, né? Porque a gente tem dois tipos que vão implementar a concorrência em si. O NS, que é, como eu tinha explicado antes, o Grand Central Dispatch, baseado com threads, mas infelizmente tem callback. E o Venice, que é baseado no CSP, que é o modelo de concorrência do Go, que o código é síncrono, né? Ele é concorrente, porém síncrono. Isso é uma coisa que eu levei muito tempo para... Isso não faz sentido, mas... vou mostrar um exemplo depois, especificando melhor. E tem o Quark, que é um framework web, como o Rails, que você faz lá, Rails New, você tem o Quark New, ele já gera o teu projeto. Esse ainda está em desenvolvimento, a gente não chegou a terminar ainda. Eu vou explicar um pouco mais sobre ele na frente. Então, o OpenSwift é completamente aberto, são cross-project standards, são padrões entre projetos, e a gente utiliza as melhores práticas do Swift para desenvolver ele, né?
Os IOs são frameworks de nível mais baixo, como eu tinha falado, TCP, IP. Se você quiser fazer qualquer coisa de nível mais baixo, você vai estar lá, vai poder utilizar o IO. Ele é bem modular, então se você quiser criar uma aplicação, você pode colecionar um módulo que você precisa, em vez de ter que trazer uma parada gigantesca que você vai usar só um pedacinho pequeno, né? Como eu tinha falado também, o modelo de concorrência é agnóstico. O NS utiliza o modelo de thread pools. Com ele você pode fazer computação paralela muito mais fácil, porque você gera um dispatch async, que é uma chamada lá, você vai ter já vai ter uma thread para você fazer sua computação paralela. Então é bem mais fácil, só que muita gente utiliza de forma errada. Por exemplo, você recebe um request, gera uma thread, lança o request lá para ser tratado de forma bloqueante. Isso não escala. Não escala porque uma hora a thread pool, que é um detalhe de implementação, você tem 64 threads, então se você bloquear 64 threads de uma vez, teu código vai parar. Então você tem que usar as chamadas corretas da dispatch, que é um dispatch I/O, que vai transformar o teu file descriptor de uma forma bloqueante, e daí vai fazer um poll, então vai fazer uma parada mais complexa. E o pessoal da iOS geralmente não sabe disso e não faz diferença no iOS, mas no lado do servidor faz bastante diferença. O Venice, a grande vantagem dele é que você não tem callback hell, né? Porque o teu código vai ser completamente declarativo, da forma síncrona, como a gente está acostumado a escrever, né, quando a gente está aprendendo a programar. Não vai ter race conditions, porque ele roda só numa thread. Isso, talvez vocês possam se perguntar, e como é que isso vai performar se roda só numa thread, né? Só utiliza só um núcleo. Daí, para resolver isso, você tem que modelar um pouco a sua aplicação, você tem que pensar um pouco mais no design da sua aplicação, mas você modela de uma forma com que cada tarefa que você vai fazer pode ser repetível, e você só precisa lançar o mesmo processo que é um servidor, que é a tua aplicação web, você lança o número de aplicações de acordo com o número de núcleos que você vai ter no seu computador. Aí você vai ocupar todo o seu processamento, né? Todo o seu poder de processamento. Ele foi um wrapper em cima da libmil. Aqui é um exemplo, né, como está essa pira aí do Pokémon Go. Resolvi utilizar um exemplo com Pokémon para explicar um pouco, né, a questão do Venice em relação a como que ele funciona de uma chamada bloqueante, né? Bloqueante não, desculpa, uma chamada síncrona, mas que pode continuar sendo concorrente. Imagine que eu mandei 2 requests para a minha Lambda, e nesse request eu estou mandando o ID do Pokémon. No caso, eu especifiquei o name, mas eu botei ele como opcional, isso é uma coisa dos filtros. Se você colocar a interrogação ali, significa que aquele valor pode ser nulo. Se você não colocar a interrogação, aquele valor tem que ser enviado. Então, nesse caso, ele está aceitando que eu envie um JSON só com ID. E daí eu vou pegar esse ID, montar o meu URI, fazer uma chamada HTTP para essa URI, pegar o conteúdo e retornar. Imagine que eu mandei 2 requests ao mesmo tempo. Ele recebeu um request, vai fazer essa chamada, mas por algum motivo nessa chamada está muito lento a conexão, e aí, se fosse uma chamada bloqueante normal, ele só pararia, teria que ficar esperando até o request voltar para daí retornar, e daí poder servir o próximo request. Nesse caso, se essa chamada for bloquear, a própria biblioteca do libmil, né, que está feita por wrapper pela Venice, vai trocar o contexto e vai chamar a próxima função que está fazendo esse request. No caso, como o request é para o mesmo servidor, ela bloquearia também, mas supondo que essa chamada fosse para um outro servidor que está disponível, eu receberia esse retorno, retornaria e assim voltaria o contexto para aquela primeira função e daí retornaria o valor dela. Então, eu estou sempre aproveitando o meu CPU. Eu nunca estou parado por causa de I/O, entendeu? E tudo isso de uma forma síncrona. Você nem percebe, mas esse código aqui, síncrono, é concorrente por debaixo dos panos. E é justamente isso que a gente quer. Eu não quero ter que ficar me preocupando com o modelo de concorrência. Eu quero me preocupar com a minha lógica da aplicação, entendeu? E é isso que a gente está fazendo aqui. O Quark é o framework web. A gente foca bastante na arquitetura Clean. Não sei se vocês já ouviram falar do Uncle Bob. Ele tem um site chamado Clean Coders, com muitos vídeos que me inspiraram bastante, né, na arquitetura Clean. A ideia, basicamente, é você separar a sua lógica da sua aplicação do seu mecanismo de delivery, que no nosso caso seria a web. Então, toda a sua lógica fica separada. E teu código fica muito mais testável. Você testa só o que você quer, que você se importa, que no caso é a lógica da sua aplicação, e toda a parte de web fica separada, e você não tem que ficar se preocupando com isso, entendeu? Sua aplicação não vira refém do framework. Uma coisa muito legal, uma novidade que eu tenho que contar para vocês,
é que todo esse meu projeto do Zio me deu um resultado muito legal, que foi o convite para participar do Core Team da Apple, que vai desenvolver a Server Core Library, que, no caso, é uma biblioteca que vai ter todas as coisas que a gente tem no Zio, basicamente, né, e no OpenShift, que é a base. Vai estar tudo isso junto, só que abaixo do aval da própria Apple, né? Vai ser uma Core Library como a Grand Central Dispatch ou a Foundation, né? Que é uma bem famosa deles também, que eles portaram para o Linux. E o legal é que vai ser open source também, então, se vocês quiserem contribuir, isso que é muito legal. A gente tem o poder de influenciar a linguagem, sabe? Isso é uma coisa muito legal. Então, o panorama antes, lá em cima estava o OpenSwift, vai ser trocado pela Server Core Library, e daí, no caso, o resto não muda. Mas Swift atualmente não tem modelo de concorrência na linguagem, mas quando eu estava lá na WWDC, eu pude conversar com o Chris Lattner, que é o criador da linguagem, e ele me falou que são planos para o Swift 4, e provavelmente o modelo de concorrência vai ser baseado no Async, que é o 8, que é bem comum no C#, se não me engano, e em cima dele dá para você implementar outros modelos, como, por exemplo, coroutinas. Então, no fundo, isso aqui vai sumir e vai virar só o Quark. Então, esse vai ser o stack daqui a um tempo, né? O Zio já tem bastante coisa, a gente tem mais de 80 módulos, que tem coisa pra caramba, ó, gzip, log, file, MySQL, SQL, message pack, a gente tem bastante coisa implementada já. Tem mais de 180 packages que dependem do Zio, né? Isso aqui são de todos os packages que estão no GitHub, 18% deles, de todos os packages que estão no GitHub e dependem de alguma coisa, 18% depende do Zio. Então, essa é a nossa fatia para packages que dependem de algum. E se você tem todos os packages em Swift que estão lá no GitHub, que não dependem no geral, que podem depender do Zio ou não, ou de alguma coisa ou não, 8% dependem do Zio. Ou seja, isso é o total. Então, 8% total do ecossistema depende da gente. A gente tem mais de 490 usuários no nosso Slack, mais de 18 contribuidores, tem bastante gente que entra e sai, mas essas pessoas aqui estão sempre bem engajadas. E é basicamente isso, pessoal. É nóis? Então é nóis. Valeu, pessoal. Obrigado.